Olá pessoal, eu sou a Mari e hoje vamos dar continuidade à nossa leitura do livro A Voz do Silêncio. Segundo fragmento, Om Tat Sat, Os Dois Caminhos. E agora, ó Mestre da Compaixão, ensina tu o caminho aos outros homens, olha todos aqueles que batendo para que os admitam, esperam na ignorância e na escuridão ver abrir-se a porta da suave lei. A voz dos candidatos. Não quererás tu, mestre, da tua própria misericórdia revelar a doutrina do coração? Recusar-te-ás a conduzir os teus servos até o caminho da libertação? Diz o mestre, os caminhos são dois, as grandes perfeições três, 6 as virtudes que transformam o corpo na árvore da sabedoria. Quem se aproximará delas? Quem primeiro entrará para elas? Quem primeiro ouvirá a doutrina dos dois caminhos em um, a verdade sem véu a respeito do coração secreto? A lei que, rejeitando o aprender, ensina a sabedoria, revela uma história de dor. Ai de nós, que todos os homens possuam a laia, sejam unos com a grande alma, e que possuindo a laia de tão poucos lhe sirva. Repara como qual a lua se reflete nas ondas tranquilas. A laia é refletida pelos pequenos e pelos grandes, espelhado nos átomos ínfimos, e contudo não consegue chegar ao coração de todos. Ai de nós, que tão poucos sejam os homens que se aproveitem do dom sem preço, de aprender a verdade, a verdadeira percepção das coisas existentes, o conhecimento do não existente. Diz o aluno, ó mestre, que farei eu para atingir a sabedoria? Ó sábio, que farei para conseguir a perfeição? Procura os caminhos, ó Lanu. Sê puro de coração antes que comeces a sua jornada. Antes que des o primeiro passo, aprenda a separar o real do falso, o transitório do eterno. Aprende, sobretudo, a separar a ciência da cabeça da sabedoria da alma, a doutrina dos olhos da doutrina do coração. Sim, a ignorância é como uma vasilha fechada e sem ar. A alma, uma ave dentro dela, não canta nem pode mexer uma pena, mas jaz num torpor e morre de não poder respirar. Mas mesmo a ignorância é melhor do que a ciência de cabeça sem a sabedoria da alma para iluminar e guiar. As sementes da sabedoria não podem germinar e crescer no espaço sem ar. Para viver e comer a experiência, o espírito precisa espaço e profundidade e pontos que o guiem para a alma de diamante. Não procure esses pontos no reino de Maia, mas ergue-te acima das ilusões, busca o eterno, o imutável Sat, desconfiado das falsas sugestões de fantasia, porque a mente é como um espelho, cobre-se de pó ao mesmo tempo que reflete. Precisa que as brisas leves da sabedoria de alma limpem o pó das nossas ilusões. Procura, ó principiante, fundir a tua mente, a tua alma. Afasta-te da ignorância e da ilusão também. Vira o rosto às decepções do mundo, desconfia dos teus sentidos, porque eles mentem, mas dentro do teu corpo, escrínio das tuas sensações, procura no impessoal o homem eterno. E tendo-o procurado, olha para dentro, tu és Buda. Rejeita o aplauso, ó crente. O aplauso conduz à ilusão de si próprio. O teu corpo não é personalidade. A tua personalidade é, em si, sem corpo. E o elogio ou a censura não o atingem. O contentamento de si próprio, ó discípulo, é uma torre altíssima, a qual um insensato orgulhoso subiu.
Ali se senta em orgulhosa solidão, invisível a todos, salvo a si próprio. A falsa ciência é rejeitada pelos sábios e espalhada aos ventos pela boa lei. A sua roda gira para todos, tanto para os humildes como para os orgulhosos. A doutrina dos olhos é para a multidão e a doutrina do coração para os eleitos. Os primeiros repetem orgulhosos: vede, eu sei. Os últimos, aqueles que humildemente fizeram a sua colheita, confessam em voz baixa: assim, ouvi. A grande joeira é o nome da doutrina do coração, ó discípulo. A roda da boa lei gira rapidamente, noite e dia mói. Afasta o joio do trigo dourado e a casca da farinha. A mão do karma guia a roda. As rotações marcam o bater do coração kármico. O verdadeiro conhecimento é a farinha. A falsa ciência é a casca. Se queres comer o pão da sabedoria, tens de amassar a tua farinha com a água límpida de Amrita. Mas se amassas cascas com o orvalho de Maya, só podes criar alimento para as pombas negras da morte, as aves da nascença, da decadência e da tristeza. Se disserem que para te tornares Aram tens de deixar de amar todas as coisas, dize-lhes que mentem. Se te disserem que para te libertares tem que odiar a tua mãe e desprezar o teu filho, e regenerar o teu pai, e chamar-lhe dono de casa, de renunciar toda a compaixão pelos homens e pelos animais, dize-lhes que as suas palavras são falsas. Assim ensina os tirtikas, os descrentes. Se te ensinarem que o pecado nasce da ação e a felicidade da inação absoluta, dize-lhes que se enganam. A não permanência da ação humana, a libertação da mente da sua escravidão pela cessação do pecado e das culpas não são coisas para os eudevas. Assim, reza a doutrina do coração. O dharma dos olhos é a corporização do externo e do não existente. O dharma do coração é a corporização de Bodhi, o eterno e o permanente. A lâmpada brilha bastante quando estão limpos pavio e óleo. Para limpá-los, é preciso que os limpe. A chama não sente o processo da limpeza. Os ramos de uma árvore são sacudidos pelo vento. O tronco não fica imóvel. Tanto a ação como a inação podem caber em ti. O teu corpo agitado, a tua mente tranquila, a tua alma límpida como um lago de montanha. Queres tu tornar-te um yogi do círculo do tempo? Então, Ólano, não creias que sentado-te em florestas escuras, em orgulhosa reclusão, longe dos homens, não creias que a vida alimentada a plantas e raízes, saciada a sede com a neve da grande cordilheira, não creias, devoto, que isto te levará à meta da libertação final. Não julgues que o partir dos ossos, o rasgar da carne e dos músculos te unirá à tua personalidade silenciosa. Não julgues que quando estão vencidos os pecados da tua forma grosseira, ó vítima das tuas sombras, o teu dever é estar cumprido para com a natureza e com os homens. Os bem-aventurados não quiseram fazer assim. O leão da lei, o Senhor da misericórdia, percebendo a verdadeira causa da dor humana, imediatamente abandonou o repouso suave, mas egoísta das solidões sossegadas. De Aranyaka, tornou-se o mestre da humildade. Depois de Julai ter entrado para o Nirvana, ele pregou em montanhas e planícies, fez sermões nas cidades aos devas, aos homens e aos deuses. Semeia boações e colherás o seu fruto. A inação num ato de misericórdia passa a ser a ação num pecado mortal. Assim diz o sábio: por que queres
abster-te da ação? Não é assim que a tua alma conseguirá a sua liberdade? Para chegar ao nirvana é preciso chegar ao conhecimento de si próprio. E o conhecimento de si próprio é filho da ação caridosa. Tem paciência, candidato. Com quem não teme falhar, nem procura triunfar. Fixa o olhar da tua alma na estrela cujo raio és, a estrela chamejante que brilha nas profundezas sem luz do ser eterno, nos campos sem limite do desconhecido. Tem perseverança com aquele que tem de sofrer eternamente. As tuas sombras vivem e desaparecem. Aquilo que em ti viverá para sempre, aquilo que em ti conhece, porque é o conhecimento, não é da vida transitória. É o homem que foi, que é e que há de ser, para quem a honra nunca soará. Se quer escolher a suave paz e o descanso, discípulo, semeia as sementes do mérito nos campos das colheitas futuras. Aceita as dores da nascença. Afasta-te da luz do sol para a sombra, para dares maior espaço aos outros. As lágrimas que relam o solo árido da dor e da tristeza fazem nascer as flores e os frutos da retribuição kármica. Da fornalha da vida humana e do seu fumo denso saltam chamas aladas, chamas purificadas, que erguendo-se alto sobre o olhar kármico, tecem por fim o tecido glorioso das 3 vestes do caminho. E essas vestes são Nirmanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya, traje sublime. A veste Shangna, é certo, pode comprar a luz eterna. A veste Shangna por si só dá o nirvana da destruição para o renascer. Mas Olanu também mata a compaixão. Os Budas perfeitos que vestem a glória do Dharmakaya já não podem contribuir para a salvação humana. Ai de nós! Devem as personalidades ser sacrificadas a uma só? Deve a humanidade ser sacrificada ao bem de indivíduos? Aprende, ó principiante, que este é o caminho aberto, o caminho para a felicidade egoísta, evitados pelos bodhisattvas do coração secreto, os Budas da compaixão. Viver para servir a humanidade é o primeiro passo. Praticar as 6 virtudes gloriosas é o segundo. Vestir a veste humilde do Nirmanakaya é rejeitar para si a felicidade eterna, para poder auxiliar a salvação humana. Chegar à felicidade do Nirvana, mas renunciar a ela, é o passo supremo final. O mais alto no caminho da renúncia. Aprende, ó discípulo, que é este o caminho secreto escolhido pelos Budas da perfeição, que sacrificaram a sua personalidade a personalidades mais fracas. Mas se a doutrina do coração é alta demais para ti, se precisas de te auxiliar a ti próprio e receias oferecer auxílio aos outros, então tu, de coração tímido, acautela-te a tempo. Contenta com a doutrina ocular da lei, continua esperando, porque se o caminho secreto não é atingível hoje, amanhã estará ao seu alcance. Aprende que não há esforço, por pequeno que seja, quer no bom sentido, quer no mal, que possa perder-se e desaparecer no mundo das causas. Mesmo o fumo dado ao vento não é sem rastro. Uma palavra brusca dita em vidas passadas não se perde, mas renasce sempre. A pimenteira não produz rosas, nem a estrela de prata do jasmim se torna espinho ou cardo. Podes criar hoje tuas oportunidades de amanhã, na grande jornada. As causas semeadas cada hora produzem cada qual a sua colheita de efeitos, porque uma justiça inalterável reage o mundo. Com o vasto alcance de ação infalível, ela traz aos mortais vida de alegria ou de angústia, a prole kármica dos nossos pensamentos e ações anteriores.
Aceita, pois, tanto mérito te reserva, ó de coração paciente. Anima-te e contenta com a sorte. Tal é o teu karma. O karma do ciclo dos teus nascimentos, o destino daquele que na sua dor e tristeza nascem a ti ligados, riem e choram de vida a vida, preso às tuas ações anteriores. Age tu por eles hoje e eles agirão por ti amanhã. É do botão da renúncia da sua própria personalidade que nasce o fruto doce da libertação final. Condenado a perecer é aquele que, por medo de Mara, deixa de auxiliar os homens, receando agir em próprio proveito. O peregrino que quer regressar os seus membros laços em águas correntes, mas não mergulha por medo à corrente, arrisca-te a morrer de calor. A inação baseada no medo egoísta não pode dar senão mau fruto. O devoto egoísta vive inutilmente. Vive em vão o homem que não realiza na vida a obra para que nasceu. Segue a roda da vida, segue a roda do dever para com a tua raça e o do teu sangue, para com o seu amigo e o inimigo. E fecha a tua mente tanto aos prazeres como à dor. Esgota a lei da retribuição kármica. Adquire sídris para o teu nascimento futuro. Se não pode ser o sol, sei então o humilde planeta. Sim, se te é impossível brilhar como o sol do meio-dia sobre o monte nevado da pureza eterna, então escolhe, ó neófilo, uma carreira mais humilde. Aponta o caminho. Por vagamente que o faças, e perdido entre a multidão, como a estrela da tarde, aqueles que caminham pela escuridão, olha, Migmar, quando nos seus véus carmesins o seu olhar se derrama sobre a terra que dorme, olha a aura de fogo da mão de Lagpa, estendida com a amorosa proteção por sobre as cabeças dos seus ascetas. Ambos são agora servos de Nima, ficando na sua ausência como sentinelas silenciosos na noite. Foram, contudo, em kalpas passados, Nimas brilhantes, e talvez em dias futuros se torne outra vez 2 sóis. Tais são as descidas e subidas da lei kármica na natureza. Sê Olanu como eles. Dá luz e conforto ao peregrino cansado e procura aquele que sabe ainda menos que tu, que na sua desolação miserável está faminto do pão da sabedoria e do pão que alimenta a sombra, sem mestre, esperança ou consolação. E falo ouvir a lei. Dize-lhe, ó candidato, que é aquele que faz do orgulho e do egotismo servos da devoção, que é aquele que, tenaz da sua existência, em todo caso depõe a sua paciência e submissão à lei, como a flor aos pés do Shakyatuppa, se torna um Shiropati neste nascimento. Os siddhis da perfeição podem ainda estar longe, muito longe, mas está dado o primeiro passo. Ele entrou para o rio e pode adquirir a visão da águia das montanhas, o ouvido da tímida corça. Dize-lhe, ó aspirante, que a verdadeira devoção pode tornar a dar-lhe o conhecimento, aquele conhecimento que era seu nas suas vidas anteriores. A visão dévica e o ouvido dévico não se podem obter em breve vida. Sê humilde, se queres adquirir a sabedoria. Sê mais humilde ainda quando a tiveres adquirido. Sê como o oceano, que percebe todos os rios e riachos. A calma imensa do oceano não se perturba. Recebe-os e não os sente. Domina o teu ser interior com o teu ser divino. Domina o divino com o eterno. Sim, grande é aquele que mata o desejo, maior ainda é aquele em quem a divina personalidade matou o próprio conhecimento do desejo. Ponte de guarda ao inferior,
para que não macule o superior. O caminho para a libertação final está dentro da tua personalidade. Esse caminho começa e acaba fora da personalidade, sem elogios de todos os homens, e humilde é a mãe de todos os rios, na vista orgulhosa do Tirtica. Vazia a forma humana, ainda que cheia das águas suaves de Amrita, ao olhar dos insensatos. E, contudo, a origem dos rios sagrados é a terra sagrada, e aquele que possui a sabedoria é respeitado por todos os homens. Arãs e sábios da visão iluminada são raros como a flor da árvore. O dumbara, os arãs, nascem à meia-noite, com a planta sagrada de 9 e 7 caules, a flor sagrada que desabrocha e floresce na escuridão, saída do orvalho puro e do leito gelado das alturas nevadas, alturas que nenhum pé pecador pisou, nenhum arão olanu. Se torna naquela vida em que pela primeira vez a alma começa a ansiar pela libertação final. E contudo, ó ansioso, a nenhum guerreiro oferecendo-se voluntariamente para a terrível luta entre o vivo e o morto. A nenhum recruta pode ser recusado o direito de entrar no caminho que conduz ao campo de batalha, porque ou vence ou cai. Sim, se vence, o nirvana será seu, antes de abandonar a sua sombra, de rejeitar a sua veste mortal, essa causa abundante de angústia e de dor ilimitável. Os homens honrarão nele um Buda grande e sagrado. E se cai, mesmo assim não cai em vão. Os inimigos que abateu na última batalha não tornarão a viver na sua próxima encarnação. Mas se queres chegar ao nirvana ou rejeitar esse prêmio, não deixes o fruto da ação e da inação ser o teu motivo, ó de coração indômito. Aprende que é o Bodhisattva que troca a libertação pela renúncia para vestir as angústias da vida secreta, chama-se 3 vezes venerado, ó candidato à dor através dos ciclos. O caminho é um. O caminho é um, discípulo, mas no fim, duplo. Marcados estão os seus estágios por 4 e 7 portas. A uma extremidade a felicidade imediata, a outra felicidade renunciada. Ambos são a recompensa do mérito, a escolha a ti pertence. O um torna-se os dois, o aberto e o secreto. O primeiro leva a meta, o segundo a imolação de si próprio. Quanto ao permanente, o imutável se sacrifica. O prêmio é teu. Volta a gota ao lugar de onde veio. O caminho aberto conduz à mudança imutável. Nirvana, o estado glorioso de absoluto, a felicidade para além da concepção humana. Assim, o primeiro caminho é a libertação. Porém, o segundo caminho é a renúncia. Por isso é chamado o caminho da dor. O caminho secreto conduz o aram a uma angústia mental inexprimível, dor pelos mortos que estão vivos, e compaixão inútil pelos homens da tristeza kármica. O fruto do karma não ousam os sábios fazer parar, porque está escrito: ensina a evitar todas as causas, a maré do efeito, como a grande onda, deixarás seguir o seu curso. O caminho aberto, mal chegastes ao seu fim. Levar-te-á a rejeitar o corpo, Bodhisattva te ficou, e far-te-á entrar para o estado 3 vezes gloriosos de Dharmakaya, que é o eterno esquecimento dos homens e do mundo. A estrada secreta também conduz à felicidade para a nirvânica, mas é o termo de kalpas inúmeros. Nirvanas ganhos e perdidos, por uma piedade e compaixão iluminadas pelo mundo de mortais iludidos. Mas disse: o último será maior. Samyaki Sambuddha, o mestre da perfeição,
Abandonou a sua personalidade para a salvação do mundo, parando no limiar do nirvana, o estado de pureza. Tens agora o conhecimento a respeito dos 2 caminhos. Chegará um momento em que terás de escolher, ó de alma ansiosa, quando tiveres chegado ao fim e passado as 7 portas. A tua mente está lúcida. Já não estás preso a pensamentos ilusórios, porque aprendeste tudo. Sem véu está ante ti a verdade, e fita-te gravemente. Diz ela, doces são os frutos do descanso e da libertação por causa da personalidade, porém mais doce ainda os frutos do dever longo e amargo. Sim, da renúncia por amor aos outros, aos homens que sofrem. Aquele que se converte em Pratyeka Buda só presta obediência à sua personalidade. O Bodhisattva, que ganhou a batalha, que tem o prêmio na mão, mas proclama na sua divina compaixão, por amor aos outros, abandona esta grande recompensa, realiza a renúncia maior. Ele é um salvador do mundo, repara, a meta da felicidade e o longo caminho da dor estão no extremo fim. Podes escolher um ou outro, o aspirante à tristeza, através dos ciclos que hão de vir. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui, até esse capítulo. E vamos nos encontrar no próximo. Espero que vocês tenham gostado